pegou o material de história, vamos lá abrir a apostila de vocês na página 26. Nós vamos recordar algumas coisas para que possamos guardar e memorizar e fazer as correções. Então, nós vamos guardar, memorizar e fazer as correções. Tia Vênus vai ler e ao longo da leitura da Tia Vênus eu vou fazer algumas intervenções, tá? Que eu vou explicando o que tem que explicar. Você provavelmente mora em uma grande cidade, rodeado de casas, shoppings, lojas, não é? Carros, mas nem sempre as coisas foram assim. Muitas coisas mudaram ao longo do tempo, né? Então nós vamos conhecer nesse capítulo, nessa unidade, como a formação dos vários povos ocorreram, né? Em vários lugares, em diferentes espaços geográficos. O surgimento das primeiras cidades. Nós vamos agora recordar da aldeia à cidade. Durante a maior parte da pré-história, as populações eram nômades. Quem eram os nômades? Eram aqueles que ficavam mudando de um lugar para o outro. Isto é, mudavam constantemente de uma região para outra em busca de condições favoráveis para sobreviver. As mudanças, elas eram frequentes, ou seja, eles mudavam o tempo inteiro. E apenas os bens necessários eram transportados. Mas no período neolítico começou um processo de sedentarização. O que é sedentário? É quando uma pessoa fixa em um lugar, né? A agricultura e a domesticação dos animais e as técnicas de controle do meio ambiente permitiram ao homem permanecer no mesmo lugar por um tempo maior. A ocupação mais duradoura, que veio permitindo o quê? Uma nova reorganização da sociedade, do espaço, e assim começou-se a urbanização. Ou seja, quando eles passaram a fixar-se em um lugar, começou o quê? A surgir cidades. Nessa unidade, no surgimento das primeiras cidades, nós vamos falar o que foi levado em conta para que as cidades surgissem, tá? E vamos falar de alguns rios muito importantes. Então, pegue e marca texto de vocês aí, que quando a Tia Vênus falar, marquem aí, vocês marquem aí na apostila de vocês, tá bom? As práticas da agricultura e a criação de animais fizeram surgir, aos poucos, os primeiros assentamentos permanentes. Contudo, esse foi um processo longo e lento, ou seja, os assentamentos não surgiram da noite para o dia. Teve tempo, foi um processo um pouco demorado. E nem todos os grupos humanos viveram essa mudança ao mesmo tempo. Então, em uma parte do mundo foi de um jeito, em outra parte foi de outro, em uma parte foi um pouco mais rápido, outra foi mais demorada. Então, isso não aconteceu ao mesmo tempo no estalo de dedos, não. O espaço geográfico e suas primeiras civilizações. As primeiras civilizações formaram-se a partir do desenvolvimento da agricultura, quando o homem passou a ter uma vida mais sedentária por volta de 4000 a.C. Nesse período, passaram a organizar suas primeiras aldeias e cidades, que eram geralmente muradas e possuíam ruas e casas, construções públicas, templos e palácios também, hein? Com o passar do tempo, essas aldeias e cidades foram sofrendo modificações causadas pelos próprios homens ou por agentes naturais, a natureza, né? Enfim. Pesquisas arqueológicas indicam que as primeiras cidades ficavam à margem dos rios, onde grupos humanos fixaram-se e deram a origem às aldeias. Por exemplo, a Mesopotâmia se formou ao longo dos rios Tigre e Eufrates. Sublinhe aí. A Mesopotâmia se formou ao longo dos rios Tigre e Eufrates. O Egito, ao longo do rio Nilo. A Índia, do rio Indo. E a China, do rio Amarelo. Então,
envolvendo uma certa quantidade. Onde era menos fashion, era menos pessoas. Nós vamos falar agora do povo do Oriente Médio. Vamos ver algumas curiosidades sobre esse povo. Observe o mapa que está aí ao lado da imagem de vocês. O nome do mapa é Crescente Fértil. Vamos entender por que recebeu esse nome? A região do Oriente Médio, local onde se encontram os rios Tigre e Eufrates, Nilo e Jordão, ficou conhecida como Crescente Fértil. Já vemos, Crescente Fértil, quando nós falamos assim, nós imaginamos que é uma coisa grande e fértil. Uma coisa fértil é uma coisa que dá frutos. Esses rios, na época das cheias, eles chegavam a transbordar, tornando as suas margens férteis e favorecendo a prática da agricultura. Foi ao longo deles que grupos humanos se estabeleceram. Então, se a terra era fértil, eles poderiam fazer uma cidade ali. Ainda hoje, as margens desses rios são aproveitadas para a prática da agricultura. Pesquisas indicam que a cidade mais antiga dessa região foi Jericó, com aproximadamente 10 mil anos. Era uma comunidade de agricultores cercada por muralhas de pedra e a cidade ainda está sendo explorada por meio de trabalho dos arqueólogos. Aí nós temos imagem de duas ruínas, né, lá na Palestina, em Israel. São as ruínas da própria cidade de Jericó. Então os arqueólogos, o que eles estudam aí? Eles vão estudando todas essas ruínas para absorver algumas informações. Os agricultores dessa região puderam melhorar a produção agrícola, utilizando novas técnicas para plantio, como a irrigação do solo, a adubagem, o uso do arado e de veículos com roda e tração animal. Então, com o passar do tempo, eles foram adquirindo formas de melhorias. As novas técnicas contribuíram para a produção de excedentes de vários alimentos, né? Não sendo mais necessário manter todas as pessoas na atividade do plantio. Porque se todo mundo plantava, todo mundo ia viver só disso. Foi aí que eles começaram a fazer divisões. Olha só. Assim, outras atividades também se desenvolveram, ou seja, não precisava mais todo mundo ficar plantando. Outras atividades foram desenvolvidas, como o artesanato, a construção, o comércio e outros trabalhos urbanos. Essa mudança favoreceu o crescimento populacional. O que é o crescimento populacional, quinto ano? Expandiu, cresceu, aumentou a quantidade de pessoas. E a prática do comércio, que anteriormente era feito por meio de trocas. Olha só, as coisas já estão melhorando. Antes, eu plantava feijão. Então, gente, se eles plantavam feijão, eles trocavam o feijão com alguém que plantava milho. E assim, eles foram trocando. Então, as coisas foram melhorando, né? E a população começou a ser dividida entre aqueles que produziam alimentos e aqueles que se especializavam em outras funções. A divisão propiciou o aparecimento das diferentes classes sociais, né? Foram o quê? Uma pessoa foi ganhando mais e outra foi ganhando menos. Então, o que aconteceu aí? Já foram aparecendo classes sociais diferentes. Aí começa a ter o rico, o pobre, o classe média. Com tudo isso, o que pode ser comprovado é que através do trabalho dos arqueólogos, que em suas pesquisas identificaram diferentes tipos de moradia e de túmulos. Nós falamos aí um pouco dos povos do Oriente Médio. Agora nós vamos falar um pouco dos povos da Mesopotâmia. Vamos lá? Na região do Oriente Médio, encontramos uma extensa planície entre os rios Tigre e Eufrates, chamado Mesopotâmia.
na Mesopotâmia, surgiram o quê? As primeiras cidades governadas por reis, que do mesmo modo que no Egito, controlavam e administravam, permitindo que seus habitantes pudessem explorar e aproveitar as margens do rio para o plantio. Aí nós temos outro mapa do Rio Crescente Fértil. A população dessas cidades, elas acreditavam em quê? Que o rei havia sido enviado por deuses para governá-la e que por isso eles tinham que obedecer. Então a população acreditava que quem colocava aquela pessoa lá no poder eram os deuses. Olha só, o rei dispunha de várias pessoas para auxiliá-lo, como altos funcionários, governantes, militares, sacerdotes, que também exerciam poder sobre a população. Então, olha bem, uma coisa que se chama a atenção aí nos povos da Mesopotâmia, além da terra fértil, né, lá na beira do rio, era que as pessoas acreditavam que o rei era enviado por deuses. Então, a eles deviam obediência. Os povos do Egito. Segundo pesquisadores, a região às margens do rio Nilo começou a ser povoada há aproximadamente 10 mil anos por grupos seminômades, geralmente caçadores e coletores de alimentos. Esses grupos iniciaram o plantio do trigo e da cevada e começaram a domesticação de porcos, bois, ovelhas, entre outros animais, o que levou à sedentarização da população. Então, eles eram seminômades. Quando eles começaram a cuidar, a domesticar esses animais e a plantar, a colher, eles passaram o quê? A ficar naquele lugar. Consequentemente, foram se formando aldeias e da reunião delas surgiram os nomos, que tinham um líder denominado nomarca, considerado rei, juiz e chefe militar, organizador desses povos. Então, eles tinham lá os nomos e eles eram tudo. Eles que resolviam, eles que ditavam regras, eles que faziam tudo. Por volta de 3000 a.C., os nomos agruparam-se e formaram dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito, com o objetivo de aproveitarem melhor as águas do rio Nilo para a agricultura. Já em 3200 a.C., um dos governantes do Alto Egito, Menes, conquistou o Baixo Egito, unificando a região e administrou-a com a denominação de Faraó, considerado um deus pelos egípcios. No Egito Antigo, as terras eram prioridades de quem? De Faraó. E os camponeses tinham a obrigação de cultivá-lo, além de pagarem impostos e prestarem serviços como construir palácios, templos, canais de irrigação, entre outros. Isso mostra que a sociedade, ela era o quê? Ela era uma sociedade igual? Era tudo igual para todo mundo? Não, mostra que era uma sociedade desigual. O Egito, como Estado organizado, garantiu o quê? A prosperidade. O que é prosperidade? De ricos senhores de terra. Olha só, eles começaram a ganhar muito mais. Mas vamos ver quem ganhava. Que viviam da exploração do trabalho dos camponeses. Os felas. Como resultado do trabalho dos camponeses, podemos admirar o quê? As pirâmides de Quéops, de Kef e de Miquerinos, localizadas na região de Gizé. A pirâmide de Quéops é considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Olha só, nós temos aí um mapa mostrando aonde está localizado o Egito. Tem uma curiosidade aí, muito legal, na página 31. A coroa era um dos principais símbolos do faraó, só que ela tinha vários tipos de coroa e cada uma tinha um significado diferente. Antes da unificação, o soberano do Alto Egito utilizava uma coroa branca. A coroa vermelha era utilizada no Baixo Egito. Quando o Egito passou a ser governado por um único soberano, o faraó, a coroa tornou-se dupla.
vermelha e branca, simbolizando a união dos dois reinos. Ao comandar suas tropas de guerra, o faraó tirava essa coroa com as duas cores e colocava só uma azul. Então aí tem a legendinha da imagem para vocês. As pirâmides são os túmulos dos primeiros faraós. Os egípcios acreditavam numa vida pós-morte, parecida com a que tinha na Terra. Por isso, eles eram enterrados com todas as riquezas que eles tinham. Tudo que eles achavam que eles pudessem usar na outra vida, ia junto com eles. Objeto, alimento e tudo quanto há. No centro da pirâmide era construída uma câmara real, onde eram guardados o corpo do faraó e à sua volta seus móveis, tesouros, porque eles acreditavam que iam precisar desses pertences na nova vida. Como não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o faraó delegava os seus poderes a centenas de funcionários e sacerdotes. Quer dizer que quando uma cidade se formava, também surgia uma pessoa para organizá-la e administrá-la? A cidade era assim, o centro do poder, conceito de política e o surgimento do poder. É possível afirmar que o surgimento do poder, ligado a um líder, está relacionado às necessidades encontradas diante das atividades econômicas e sociais de um lugar. Vocês aprenderam que no Egito a unificação, o que é a unificação, quinto ano? É a junção dos dois reinos, deu-se para melhor aproveitamento das águas do rio Nilo, exigindo a presença de pessoas encarregadas de administrar as atividades. Assim, a existência de um grupo de dirigentes com poder político para coordenar e disciplinar a vida social e agrícola de um lugar é denominada Estado. Entende-se por Estado, nesses primeiros tempos, a organização política e administrativa que controla uma determinada região. Para fixar esse conteúdo, vocês responderam a página 33. Agora nós vamos à correção dela. Vamos lá? Cite e explique que descoberta foi decisiva para o surgimento das primeiras cidades. Então, além de citar, vocês têm que explicar. O que foi? A descoberta da agricultura foi importante por quê? Pois a partir dela os povos puderam fixar-se. Então vamos lá? Correção da página 33. Da página 33 de História. Vamos lá. Foi a agricultura que ela foi denominada para quê? O que ajudou? A partir dela, os povos puderam fixar-se. Puderam fixar-se em um único local. Na questão 2, o que se pede na questão 2? Quais fatores interferiram na escolha do local para as primeiras cidades? O que interferiu? As primeiras cidades, elas se
tomar banho, para cultivar, não tem problema, a resposta está correta, tá? E a terceira e última fala assim, tem o povo, vocês vão preencher o quadro, tem o povo, aí pede uma diferença